Olá, o programa Destaque está no ar. Trata-se de um novo ciclo de inclusão ao conhecimento. É o que podemos dizer sobre o material que conta a história do grande feito de Albert Einstein. A revista e vídeo Onde a Luz Fez a Curva levam de forma didática, com narrativas e analogias precisas, para se fazer entender a história da comprovação da teoria da relatividade geral, há 90 anos no município de Sobral. Para falar sobre o assunto, o programa Destaque recebe essa semana a professora e escritora Norma Maia Soares. Mestre em Educação, ela já foi assessora técnica do Ministério de Educação e Cultura, da Universidade Regional do Cariri e da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Hoje ela é coordenadora das edições UVA. Tudo bem, professora Norma? É um prazer recebê-la em nosso programa. Tudo bem, Fabiana. Professora, como é que se deu essa história em Sobral e como foi que surgiu essa ideia de fazer a revista? Olha, como você disse, eu sou mestre em educação. Então, a preocupação de uma educadora, no caso aí, me levou a criar essa revista, porque estando em Sobral, acompanhando o marido, então reitor da Universidade Vale do Acaraú, próximo aos 80 anos da teoria da relatividade, eu me preocupei como que uma professora de um município do estado do Ceará iria explicar para os seus alunos um fato tão importante, criado pela mente de um alemão, um físico, que passou-se no céu, foi comprovado porque passou-se no céu de Sobral, e o que seria isso para a humanidade. Então eu tentei criar, e deu certo, uma história quadrinizada, de leitura agradável para crianças e adultos, que é Onde a Luz Fez a Curva. Eu comecei criando a figura de uma pessoa de idade, no caso eu dei o nome de Sobralito, porque Sobral tem uma tradição de cadeiras na calçada, onde as histórias são repassadas às novas gerações. Então eu criei este velho, este idoso, contando a história, que começa desde o nascimento de Albert Einstein, na cidade de Ulm, na Alemanha, até a comprovação da teoria da relatividade, pelas comissões científicas que vieram a Sobral, comissão inglesa, americana e brasileira do Observatório Nacional, e que comprovou, foi comunicada a Londres, onde no telegrama dizia esplêndido eclipse, e que em 1925 Einstein, vindo ao Rio de Janeiro, disse, ao ser entrevistado por Chateaubriand, que a teoria da relatividade, ele devia ao luminoso céu do Brasil a comprovação da teoria que sua mente criou. Mas o porquê dessa linguagem em quadrinhos? O que foi que a senhora viu que achou que a linguagem em quadrinhos ia atrair as crianças? Olha, a nossa escola no Brasil está muito defasada. Hoje nós estamos na era da tecnologia e do conhecimento rápido, que até crianças que não possuem em casa tecnologia, mas elas ficam encantadas, né? Por onde elas passam, de algum jeito, elas têm contato e sabem que existe aparelhos que são mais atraentes do que uma simples aula, não é? Numa sala, com toda a precariedade que nós conhecemos. É verdade. Então, a preocupação foi essa, de dar material para a professora transmitir aos seus alunos, porque a gente só ama aquilo que conhece. Então, eu não sou sobralense, eu nasci em Fortaleza, mas passei a amar aquela terra no momento que passei a conhecer a história do seu povo, tanta coisa importante que passou-se ali, que já foi registrada, que também tem muito que ser registrado. Agora, é verdade que tem que ter uma grande sensibilidade, criatividade para tentar buscar a atenção dessa juventude, dessa moçada que tem agora. E daí a senhora acha que, partindo desse princípio, a senhora acha que falta isso, essa sensibilidade desses professores, dessa geração que está aí? O próprio Einstein disse que é mais importante a criatividade, a imaginação do que o conhecimento. É verdade. Porque com criatividade você vai mais longe. Além da revista, tem um outro material que também trata do mesmo assunto, que chama ainda mais, que é o vídeo.
Tem o vídeo também, é um vídeo de animação, né, que eu criei posteriormente, mas que ficou também, tanto quanto a revista, que a revista vai ser lançada a terceira edição. E o vídeo, quando eu fiz, em 2005, foi lançado na SBPC, que teve, no segmento que teve em Sobral, mas que agora ele vai ser reproduzido para atingir um público maior. A revista já está em qual edição? A revista já vai para a terceira edição. E o vídeo foi lançado esse ano já? Em 2005, mas em pequena edição. Né? Foi lançado na SBPC, mas agora eu estou reproduzindo para atingir um público maior. Porque as crianças das nossas escolas precisam tomar conhecimento de tudo de importante, não só de personalidades, mas também fenômenos científicos, que no caso aí projetou Sobral para o mundo, né? Porque, como disse o escritor Paul Johnson, ele considera que a modernidade começou com a comprovação da teoria da relatividade. Vamos comprovar agora isso em vídeo, vamos tentar mostrar um pedaço um trecho desse vídeo para que as pessoas em casa possam ter a noção de como é que foi feito esse material. Aquela manhã de domingo começou nublada. Povo e estudiosos procuravam os melhores ângulos de observação. As nuvens se abriram às 7h45 para mostrar que um pedaço do sol já havia sido mordido pela lua. Às 8h52 houve grande abertura. Era a hora das fotos. E de grande alegria para Mr. Crommelin, chefe da comissão inglesa. Enfim, a comprovação das ideias de Einstein. Os raios luminosos, ao passarem próximo ao Sol, sofrem um desvio 2 vezes superior ao previsto pela teoria de Newton. As primeiras notícias sobre a deflexão da luz das estrelas foram publicadas nos jornais sobralenses, a Lucta, Correio da Semana e A Ordem. No dia 7 de novembro de 1919, um dia depois do anúncio oficial da comprovação, o Times de Londres trazia entre suas manchetes: uma revolução na ciência. As ideias de Newton estão arruinadas. Excelente forma de aprender, um exemplo realmente de criação e de inovação. É até agora o último um seminário que houve do Observatório, que foi pelo SIC, do Centro de Industrial do Ceará, estavam abordando justamente isso, a questão da nova criação, de qualificar esse ensino para poder atrair os alunos que realmente estão altamente desestimulados. A senhora acha que existe uma acomodação da parte desses professores? Pode ser acomodação, pode ser falta de material para ajudar na criação também, o acesso às próprias, à mídia, recursos, né, didáticos e tantas outras coisas que podem influir nisso, né? Mas que incentivando, quem sabe,
apareçam outros. Claro que aparecerá, porque o nosso povo é muito criativo. Com certeza. Além da revista e do vídeo, a senhora tem outras publicações, que no seu currículo é gigante, não deu para a gente abordar tudo, mas eu vi que a senhora publicou, já tem 15 publicações pelas edições Uvas, e eu queria que a senhora destacasse os materiais com mais relevância, que também estejam inseridos nesse mesmo contexto. Eu me iniciei como escritora fazendo um livro sobre o meu próprio colégio, né? Que eu estudei no Colégio da Imaculada Conceição, aqui em Fortaleza, que, como muita gente sabe, ele é centenário. Esse ano ele fará 144 anos. Foi o primeiro colégio feminino a formar a Sociedade Feminina Cearense, né? Então, eu registrei em livro a história dele, né? E passando, isso eu ainda morava em Brasília, trabalhando no Ministério da Educação. E passando a residir em Sobral, acompanhando o marido, que era reitor, eu, como assessora do reitor, eu comecei a colaborar em vários setores, e uma que me despertou foi a importância da história de Sobral, não é? E fui impregnada pelo espírito de sobralidade, terminologia criada por Parsifal Barroso, e que de fato existe, esse espírito de sobralidade. Eu vi a importância daquela terra no cenário político, tantas personalidades, tantos feitos e tanta coisa a ser registrada, e fiz, em coautoria com a professora Giovana, o livro Sobral, História e Vida, onde registramos muita coisa de pessoas e feitos sobralenses. No ano 2000, durante as comemorações do descobrimento do Brasil, fiz também o descobrimento e outras descobertas. Aí fui... se puder dar um close aí no livro. Eu organizei o livro com textos de professores falando sobre as várias descobertas, quer dizer, os vários enfoques que você podia dar ao assunto, não é? Assim como nas comemorações da teoria da relatividade, em 1989. Não, 99. 99, além da revista, eu fiz também, organizei Eclipse 1919, múltiplas visões. Então, eu assim agia também, não só escrevendo, como organizando, porque enquanto o reitor cuidava da expansão da universidade e da melhoria da qualidade do ensino, eu procurava incentivar os professores à pesquisa e à produção literária, que, no caso, já temos 115 títulos publicados pelas edições Uva, que desde então eu coordeno, e nisso uns 80 professores passaram a ser escritores, né? Então, socializando o conhecimento através da publicação de seus livros e de suas pesquisas. Então esse livro, eles são publicações de vários professores, cada um dando a sua visão sobre a questão do eclipse, é isso? Esse eclipse de 1919, múltiplas visões, exatamente, Por que múltiplas visões? Porque eu encomendei textos aos professores de matemática, de física, astrônomos, como tem do próprio astrônomo Ronaldo Rogério Mourão, do Observatório Nacional, né, que também colaborou, o professor Emerson, o professor Bonet e tantos outros cearenses, que cada qual abordou, dentro da sua área de ensino, a visão do eclipse. Nesse mesmo contexto, foi o descobrimento e outras descobertas. Mas ainda outra curiosidade desse livro é que também eu reproduzi, em outra parte, eu reproduzi as notícias do jornal da época do eclipse e também fiz entrevista com pessoas do povo. Ou seja, tem o saber acadêmico, tem a mídia e tem a superstição através das entrevistas com as pessoas do povo falando do fenômeno. Como foi que as pessoas receberam o fenômeno na cidade? Que aí é um folclore, né? Esse outro conteúdo, que é esse do descobrimento, suas descobertas, ele trata o quê? Da história de onde? De Sobral? Não, de várias formas de ver o descobrimento do Brasil. Sobre o descobrimento do Brasil. Aí sobre a história de Sobral, como eu lhe falei já inicialmente, tem Sobral, História e Vida, que foi o primeiro a ser escrito em coautoria com a professora Giovana, que é livro de referência nas escolas de Sobral. Em coautoria com o reitor Teodoro
eu fiz Sobral de Dom José, que foi o primeiro bispo de Sobral e uma figura de muita importância, não só para Sobral, mas para o Ceará. Ainda no estilo História em Quadrinho, tem o Museu da minha cidade, que o Museu Dom José, o quinto em arte sacra no Brasil, foi formado por Dom José Tupinambá da Frota. Então, as nossas crianças precisam aprender o que é um museu, como se comportar no museu. E também digo como Dom José formou este museu em Sobral, de tanto valor, de tanta importância para a nossa história. Daí a questão de sempre gerar as histórias em quadrinhos. Exatamente, você vê a preocupação com a educação. Do jeito que o marido tem como lema, como objetivo, sempre lidar com o assunto educação, procurar soluções para os nossos problemas, porque para ele tudo é uma questão de educação, não é? No pensamento dele, como de fato é. Nós, em tudo na vida é uma questão de educação, seja no trânsito, seja em casa, seja na convivência humana, tudo é uma questão de educação, não é? Então, ele se preocupava, como se preocupa até hoje, defende essa causa. Eu colaborei da minha maneira, publicando, incentivando, escrevendo, pesquisando, e ainda tenho muitos outros para publicar. Outras publicações. No seu currículo eu pude perceber também que a senhora é uma grande estudiosa de patrimônios públicos, da história do Brasil. A senhora atribui essa sua facilidade, essa sua vontade de organizar esses textos, de publicar, atribui essa sua vontade, esses estudos e essas viagens que a senhora tem pelo mundo? Sem dúvida, Fabiana, isso colaborou muito, porque uma coisa é você ter base. Então, você estudou no bom colégio, você teve o incentivo da família para os seus estudos, você saiu bem, mas você, quando começa a viajar, você acaba por conhecer melhor as terras lá fora. O saber porquê daquele monumento, o saber o que significa aquela estátua. E quando você chega à sua terra, às vezes você não sabe o que aconteceu, por que tem aquela praça, aquele nome. Então, sem dúvida, a partir dessas viagens, eu comecei a organizar minha cabeça, a estruturar meu pensamento e gostando de história, como eu já lhe disse antes, eu me empolguei e fui adiante. E vale ressaltar também, além das experiências nos segmentos da educação, como no Ministério da Educação, se a senhora puder também falar um pouco sobre essa sua experiência no Ministério, como também nas universidades, o seu trabalho em cada segmento, todos na educação. No Ministério da Educação em Brasília, foram quase 15 anos de muito enriquecimento, porque recebia secretários de educação, assessores técnicos dos vários estados, analisava projetos, não é? Então, passei por vários setores, e isso é muito enriquecedor, é muito válido para quem vive em Brasília há alguns anos, ter essa circulação, porque aí você passa a conhecer melhor não só o problema educacional, mas também os estados, não é? Através desses contatos, dos seminários e encontros que fazia com os representantes dos estados. Isso foi muito bom e, como eu disse, bastante enriquecedor. Como assessora do reitor, quando ele estava na URP e depois na UVA, foi uma colaboração efetiva, porque dirigia-se ao meu estado, né? Como eu lhe disse, ele cuidava da parte de expansão e qualidade do ensino e também a parte administrativa, e eu fazendo quase que nos bastidores um outro trabalho, né? Então, fui além da função de uma esposa, eu fui a assessora, como de fato continuo sendo, né? Porque ele hoje, como político, a preocupação maior são realmente os problemas da educação, e eu continuo tentando colaborar dentro do possível. Dentro da sua experiência acadêmica, tanto na UVA como na URCA, qual foi a necessidade que a senhora viu diante dos professores? Olha, a deficiência, a necessidade maior. Não é só a qualificação. É importante a qualificação, como importante é a questão de salário, mas além da qualificação, é dar meios. Eles precisam ter conhecimento, eles precisam ter acesso a filmes, a livros, enfim,
a material de ensino que lhe abram a mente para um outro mundo, porque o mundo da criança lá fora é mais interessante. A sala de aula ainda está, no Brasil, está defasada. Não é? Há muitas tentativas, estão sendo feitas, nesses vários aspectos que eu citei, mas é importante estimular o professor. Voltando a citar Einstein, é importante a criatividade, não é só o conhecimento, porque com a criatividade vem o conhecimento. E que meios a senhora acha que poderia ser feito para qualificar esses professores e para voltar a estimular, além da questão do piso salarial, a questão da capacitação, a formação? A senhora acha que os cursos de capacitação seriam uma forma de estimular a eles estarem melhor e ter, de fato, isso sendo refletido dentro da sala de aula? Refletirá. Qualquer curso, ele fazendo um curso, sem dúvida que refletirá. Ele não guardará. O professor, a gente tem que partir do princípio que ele escolheu a profissão por amor. Então, uma vez que ele recebe, ele sente necessidade de transmitir. Né? E hoje, a educação é continuada. Né? É verdade. Eu mesmo, já tendo mestrado, já estando com tantos livros publicados, eu não paro. Não é? Como eu creio que todos os profissionais das diversas áreas não param. Você tem que estar atualizado, lendo, pesquisando, buscando outras coisas, porque você tem que estar engajado no seu mundo. E o mundo está ficando muito acelerado. As coisas têm que caminham e você tem que caminhar com ele. É verdade. A terceira edição da revista, no caso, é onde a Luz fez a curva. Quando é que vai ser o lançamento da revista? Olha, em breve, eu acredito, dentro de uns 15 dias, a revista já esteja sendo editada e sendo marcado um lançamento, não é? Que eu pretendo atingir principalmente o alunado da região norte, porque é onde o interesse deverá ser maior para esta teoria que foi comprovada em Sobral, zona norte do estado do Ceará. Mas que é de interesse de todos, sem dúvida. E o interessante é que vai divulgar a melhor forma do que foi essa reflexão da Luz, que no caso é meio que omisso, que foi em Sobral, né? E sempre em Príncipe e não em Sobral. E agora a senhora vai estar divulgando também a importância de destacar Sobral. Nós precisamos divulgar mais ainda, porque realmente o eclipse de 1919 também foi observado na Ilha do Príncipe, mas aqui em Sobral foi visto com mais nitidez e as fotografias tiradas pelas comissões científicas comprovaram de uma forma, como o próprio chefe da comissão disse, de forma esplêndida. Mas a divulgação não tem sido suficiente, correspondendo, né, à importância do fenômeno. Né? E esse é o mês de divulgar, que é o mês que completa esse 90 é o mês de divulgar, anos. Sem dúvida, 90 anos da teoria. E em Sobral já tem observatório, já tem Museu do Eclipse. Dentro da universidade eu idealizei, o reitor fez o monumento a Einstein, que até então não tinha. Mas ainda precisa fazer mais, principalmente em termos de divulgação, para conhecimento do alunado. Porque a nossa juventude precisa tomar conhecimento do que foi feito, dos nossos heróis, essas personalidades ilustres e fenômenos como esse. Porque, inclusive, para que serviu o que a mente de um alemão criou, que foi confirmada no céu de Sobral, e que serve para quê? Hoje, tudo que nós usamos, praticamente, é decorrente da teoria da relatividade. O GPS, o celular e tudo mais. É verdade. Professora Norma, a senhora coloca a revista para poder que possa o pessoal em casa poder ver, e assim vai ficar mais fácil aprender física e a história da física. A história da física é contada por uma educadora. É verdade. Professora Norma, nós vamos agradecer aqui a sua participação, honrosa participação, em trazer para nós materiais didáticos, onde as pessoas vão poder, os filhos, né, no caso os alunos que estão dispersos na sala de aula, vai ter uma forma melhor de aprender. Eu agradeço o seu convite e lhe parabenizo pela sensibilidade de trazer um assunto desse que pode despertar, não só nos professores, a vontade de criar, de motivar melhor os seus alunos, mas também o próprio aluno
a despertar para o interesse por certos assuntos que estão ainda assim um pouco à margem do conhecimento de um público maior. E que nós precisamos divulgar de fato aquilo que é nosso e que valoriza a nossa terra. Obrigada, nós agradecemos a sua participação. O programa Destaque fica por aqui. Até o nosso próximo programa no canal 14 da NET. Destaque, Apoio Cultural IDEC, Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do Ceará. FVJ, Faculdade Vale do Jaguaribe.